Abram em Efésios, capítulo 6, verso 10, um texto muito conhecido, irmãos. Nós vamos falar sobre guardar a palavra, né, irmãos? Glória a Jesus. Irmãos, é muito difícil, muito difícil, quase impossível, qualquer pessoa consolar alguém com o evangelho quando a pessoa não vive o evangelho. O que eu quero dizer? Uma pessoa tem um problema, um luto na família, uma enfermidade grave, um problema sério no casamento, um problema sério de saúde na família. E muitas vezes é nessa hora que o cristão é procurado. O cristão, ele é procurado muitas vezes, e a pessoa pensa assim, nesse momento de aflição, eu preciso de Deus, e ela vai lembrar de um cristão. Ela vai falar assim, vou procurar o fulano, o ciclano, a irmã, o irmão, para ir na minha casa, para me dar um conselho, para fazer uma oração. E é muito difícil, irmãos, nessa hora, falar qualquer coisa senão o evangelho. Porque nós aprendemos que o evangelho é o poder de Deus, que é o evangelho que nos orienta em todas as coisas. Então, no momento da aflição, é a hora em que a pessoa ela usa o que ela tem de recurso. Se você levar, assim como um exemplo, uma figura para a sua vida pessoal, quando você está enfermo, você vai no médico, né? Quem tem convênio, já vai no hospital do convênio, é atendido rápido. Se precisar de uma internação, se precisar de um quarto, é muito mais fácil, né? Então, o que ela tem de recurso ali para resolver a situação dela? Ela vai usar. Então, se ela tem dinheiro, se ela tem... Não importa, seja lá o que está acontecendo, ela vai atrás e usa aquilo que ela tem. E nós cristãos, nós temos o evangelho. A hora que a coisa aperta, a hora que o negócio fica estranho, no dia mal, como vai dizer aqui o texto que nós vamos ler, nós temos que colocar em prática aquilo que nós temos, o recurso que nós temos. A sabedoria que Deus nos deu, o entendimento que Deus nos deu, nós vamos colocar em prática no dia mal, no dia da dificuldade, no dia da calamidade. Então, o mundo, quando acontece um negócio feio, ele se descabela e ele entra em desespero. E ele vai procurar nos seus próprios recursos resolver aquele problema da melhor forma que ele puder. E se ele não tem como resolver, ele entra em parafuso. Ele murmura, ele amaldiçoa, ele se desespera. Eu conheci algumas pessoas que no dia da aflição, ela foi na igreja evangélica, ela foi no terreiro de macumba, ela foi no espírita, ela foi na fulana que faz simpatia. Ela atira para tudo quanto é lado, igual uma metralhadora velha da Segunda Guerra. Onde pegar, pegou. E o cristão, ele tem que ficar firme, ele tem que ser firme no dia bom e no dia mal. O cristão, ele tem que ter a palavra viva e eficaz, trabalhando na sua mente, no seu coração, independente da condição da vida dele, independente da circunstância. Então vamos ler Efésios, capítulo 6, verso 10, né, a figura de uma armadura que o apóstolo Paulo usa aqui, e que é bastante interessante, né? Verso 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força. Então, fortalecer no Senhor e na força do seu poder. O que é o poder de Deus? O Evangelho. Romanos, capítulo 1, verso 16, né? Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, é se fortalecer no Evangelho. E aí ele vai usar a figura de uma armadura, né? Verso 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Por quê? Não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, você se prepara para uma guerra, você veste uma armadura, né? E aqui, nesse tempo aqui, as pessoas faziam muita guerra, né? E eles usavam armaduras de guerra. Então ele vai usar aqui as figuras de uma armadura de guerra. Mas antes de falar da armadura, da figura da armadura, ele diz contra quem o cristão luta. Então o cristão não luta contra pessoas. Então, obviamente, essa armadura é espiritual, né? É uma figura, é uma forma que ele usou para deixar mais fácil de compreender a mensagem. Então, a batalha do cristão é contra poderes espirituais. Então, antigamente, lá no Velho Testamento, os homens se matavam. Eram enviados para as guerras, matavam, morriam. Era só atrocidade, né? E Deus não está nisso. E no Novo Testamento nós entendemos que existe uma batalha e ela é espiritual. Ainda que esses poderes espirituais usem pessoas para te atingir. E vai usar, né? Não tem como não ser assim. Então antes nós éramos usados pelo diabo, hoje somos livres, né? Estamos hoje sendo usados pelo Espírito Santo. Mas o diabo vai usar as pessoas do mundo para atazanar a nossa vida, muitas vezes.
E nós temos que olhar além das pessoas, entender o poder que atua nelas. Entender que essas pessoas, sendo usadas pelo diabo, muitas vezes vão trazer aflição, tristeza, abatimento, tribulação para as nossas vidas. Então eu não vou sair dando espadada em ninguém, não vou sair dando cotovelada e xingando e amaldiçoando ninguém. Mas eu vou entender, não é? Está acontecendo uma tribulação, se levantou uma guerra na minha vida, e agora é a hora que eu preciso pôr em prática o que eu aprendi. O evangelho, né? O poder de Deus para a salvação. E eu quero usar, mas eu não vou entrar no detalhe da armadura, né? Eu quero usar essa introdução aqui de Efésios, da armadura de Deus, capítulo 6, para usar os exemplos de Jesus. Né? Vamos lá para Marcos, Evangelho de Marcos. O Senhor Jesus, irmãos, na sua crucificação, em um momento tão delicado da vida, um momento de grande dor, de angústia, de sofrimento, o Senhor Jesus Cristo, ele resolveu ainda questões. Os irmãos lembram do que aconteceu. O Senhor Jesus, no meio da aflição, nós vamos ler esses textos aqui, o Senhor Jesus Cristo curou um soldado que estava prendendo ele, por causa de uma espadada que Pedro deu na orelha do soldado. O Senhor Jesus teve paciência, mansidão naquela hora, de colocar as coisas no lugar. Pedro, não faça isso. Não lute com a espada, senão você vai ser morto à espada. A sua luta não é com a espada, Pedro, para com isso. Quando o Senhor Jesus falava de espada, ele estava falando da armadura espiritual, da espada do Espírito. Guarda essa espada na bainha. Foi lá e curou o soldado que estava prendendo ele. Queria depois, junto com os outros soldados, machucar ele, maltratar e matar ele, não é? Então nós vimos o Senhor Jesus passando por um momento de grande tentação, de grande aflição, e colocando a palavra em prática o tempo todo. Ele foi tentado ali, ó, desce da cruz. Ele foi tentado, olha, me conta aí quem é você, o que você está fazendo. Olha, eu tenho poder para te soltar, viu? Eu sou poderoso. Conversa comigo direito aqui, ó, que eu resolvo o seu problema e tiro você daqui. Imagina só a nossa carne, você sabendo que você vai ser espancado, esfolado, humilhado. E eu posso agora aqui convencer esse homem aqui, ele me liberta. Mas o Senhor Jesus, ele veio para isso, ele não queria ser liberto. Ele tinha que passar, ele já tinha orado. Nós vamos ler. Então nós vimos o Senhor Jesus passar por grande aflição, mas a palavra não mudou na vida dele, a atitude dele, a razão, continuou firme. Não é? No capítulo 14, irmãos, eu não sei se eu falei o capítulo, eu sempre esqueço, né? No Getsemane aqui, ó, verso 32. Marcos 14, verso 32. E foram a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e angustiar-se. E disse-lhes, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra, e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse, Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim esse cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo. E disse a Pedro, Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então o Senhor Jesus separou três ali dos mais fortes, ali, dos mais firmes. E eles não tinham discernido o que estava acontecendo. Eles não tinham discernido, irmãos. No dia da aflição, muitas vezes na nossa casa, por causa da ansiedade do trabalho, de um boleto que vai vencer no outro dia, às vezes a gente não dorme preocupado. Aqui o Senhor Jesus estava sendo morto, o Senhor Jesus estava prestes a ser morto. E esses homens foram dormir, caíram no sono. E o Senhor Jesus alertando eles, olha, permaneçam em oração, vigiem em oração, a tribulação está vindo, a luta está vindo. E eles dormiram, não vigiaram, né? Então ele fala, né? Porque o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne, o que isso significa, irmãos? Significa que você conhecendo a palavra, você sendo uma pessoa madura na fé, ainda assim, se você não vigiar, a sua carne te derruba. A sua carne te engana. O sentimento na hora da aflição é muito forte. O sentimento na hora da aflição faz a pessoa perder a razão, perder totalmente o equilíbrio, não é? E partir para o caminho que a palavra não ensina. Então, e foi o que aconteceu na sequência, né? Porque Pedro foi o que tirou a espada e já combateu com a espada.
Verso 39, irmãos. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-as outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, e não sabiam o que responder-lhe. E voltou a terceira vez e disse-lhes: Dormi agora e descansai. Basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos-nos. Eis que está perto o que me trai. Vamos abreviar aqui, irmãos, uma parte do texto? Vamos aqui no verso 53, irmãos. Eu já falei da espadada de Pedro, né? Vamos pular essa parte. Verso 53. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e ajuntaram-se todos os principais sacerdotes, e os anciãos, e os escribas. E Pedro o seguiu de longe até dentro do pátio do sumo sacerdote, e estava sentado com os servidores, aquecendo-se ao fogo. E os principais sacerdotes e todo o concílio buscavam algum testemunho contra Jesus, para o matar, e não achavam, porque muitos testificavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram coerentes. E levantando-se alguns testificavam falsamente contra ele, dizendo: Nós ouvimos-lhe dizer: Eu derrubarei esse templo construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homens. E nem assim o seu testemunho era coerente. E levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio, perguntou a Jesus, dizendo: Nada respondes, que testificam contra ti? Mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhe: És tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? E Jesus lhe disse: Eu o sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus, e vindo sobre as nuvens do céu. E o sumo sacerdote, rasgando suas vestes, disse: Para que necessitamos de mais testemunhas? Vós ouvistes a blasfêmia. Que vos parece? E todos os consideraram culpado de morte. E alguns começaram a cuspir nele, e a cobrir-lhe o rosto, e a dar-lhe punhadas, socos, né? E dizer-lhe: Profetiza, e os servidores davam-lhe bofetadas. Olha só, irmãos. Então, os irmãos imagina só você, irmãos. Você vem ao mundo, você é o próprio Deus. Você se faz carne, você vem ao mundo pregar o amor, a salvação, a libertação. E você é pego e as pessoas colocam um pano na sua cabeça e dá soco. Profetiza aí, quem foi que te bateu? Quem é que foi que te deu esse soco? Você não é o profeta? Você não é o filho de Deus? Bofetada, tapa, soco. E os irmãos imaginam que você, nesse momento, tem que guardar a palavra, guardar a fé, o amor, a misericórdia, tudo aquilo que você pregou, tudo aquilo que você aprendeu, é colocado ali para ser usado naquele momento. Glória a Jesus. Aí mostra aqui na sequência, né? Pedro nega-o por 3 vezes, né? Aí o galo canta. Então, tem isso também, né? Porque numa parte diz que o Senhor Jesus via, né? Na hora que o galo cantou, eles fitaram os olhos um no outro. O próprio Senhor Jesus vendo o seu discípulo querido, né? O traindo, negando ele. Então os irmãos percebem a tentação de diversas maneiras vindo sobre Jesus. Diversas maneiras, né? Aqui no capítulo 15, a gente vai abreviar um pouco também, vai no verso 16, irmãos. E os soldados o levaram dentro à sala, que é da audiência, e convocaram toda a corte. E vestiram-no de púrpura, e tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram na cabeça. E começaram a saudá-lo, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E feriram-no na cabeça com uma cana, e cuspiram nele, e, postos de joelhos, o adoraram. Então, os irmãos percebem que aqui eles estão fazendo o quê? Eles estão tirando sarro de Jesus. Eles colocaram uma roupa colorida em Jesus, uma roupa de púrpura, e na cabeça dele, em vez de uma coroa de rei, colocaram uma coroa de espinhos. Batiam com uma cana, se prostravam assim como se estivessem brincando, zombando dele, como se ele fosse um palhaço. Verso 20: E havendo-o escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes e o levaram para fora, a fim de crucificarem. Vamos continuar a leitura aqui, ó. E constrangeram a um certo Simão Cireneu, pai de Alexandre, e Rufo, que por ali passava, vindo do campo, que levasse sua cruz. E levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira. E deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não tomou. E havendo-o crucificado, repartiram suas vestes e deixaram-no sobre elas sortes, para saber o que cada um levaria. Então aqui, irmãos, o que é crucificaram? Pregaram ele na madeira, irmãos. Fincaram, martelaram pregos
sobre as suas mãos e o prenderam numa madeira. Quem já martelou um dedo sabe o que é uma dor de uma simples martelada numa ponta de um dedo, né? Os irmãos imaginam um prego fincado nos seus ossos, né? Imagina a dor de Jesus. E aí depois eles arrancam a roupa de Jesus, deixam ele nu. E as pessoas ficam fazendo gincana para ver quem que fica com um pedaço maior da sua roupa, né? Tirando sortes. Verso 25. E era a hora terceira, e o crucificaram. E por cima dele estava escrita uma acusação, o rei dos judeus. E crucificaram com ele dois salteadores, um à sua direita e outro à esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com os malfeitores foi contado. E os que passavam blasfemavam dele, maniando as suas cabeças e dizendo: ah, tu que derrubas o templo, em 3 dias o edificas, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. E da mesma maneira também os principais sacerdotes, com os escribas, diziam para os outros, zombando: salvou a muitos e não pode salvar-se a si mesmo. Então os irmãos imaginam que essas palavras de Jesus, quando ele fala: destruireis o templo e em 3 dias ele será reconstruído, o Senhor Jesus falava do seu corpo. O Senhor Jesus falava de coisas espirituais. O Senhor Jesus falava de coisas profundas. E a ignorância do povo, irmãos, nos dias de hoje, por muito menos, na hora a gente já perde a cabeça, já chama de burro. Ah, você é uma besta, você é um burro, você não entende nada, não é? E a gente já perde a linha, aí já chama de inútil, de burro. Acontece isso, irmãos. A pessoa não entende o que você está falando, você quer mostrar, e a pessoa não entende, não aprende. Você pode, às vezes, perder a cabeça, perder ali a paciência. Não é? E o Senhor Jesus, irmãos, sendo acusado falsamente, não estavam entendendo nada do que ele disse. Absolutamente nada. E o Senhor Jesus vai fazer o que por esse povo? Vai interceder por esse povo. O Senhor Jesus não vai imputar esse pecado a esse povo. Então os irmãos percebem a profundidade do Evangelho. O Evangelho nos ensina a fazer isso aqui que o Senhor Jesus fez, porque foi ele que ensinou isso. Lá em Mateus 5, né? Lá em Mateus 5, ele dá a oportunidade deles se arrependerem. O Senhor Jesus não lhes imputa esse pecado, né? Verso 32. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz para que o vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam. Glória a Jesus. Tá vendo, irmãos? Então, os irmãos percebem esse momento de grande aflição, né? De grande tristeza para muitos, né, que creram em Jesus. Por certo, alguns tiveram a sua fé abalada ali naquele momento. Nós vemos, né, que os próprios discípulos, quando foram procurar o corpo de Jesus, não foi para encontrar ele ressuscitado. Foram lá encontrar o corpo dele, queriam saber quem levou o corpo dele, e não estavam nem esperando Cristo ressuscitado naquela hora. Um deles disse assim: olha, eu só acredito vendo. Só se eu pôr a mão nas feridas dele que eu vou acreditar que ele ressuscitou mesmo. Sendo que ele pregou, ele anunciou que morreria, que seria morto, mas que ressuscitaria. Olha, é só por um pouco de tempo, o mundo vai se alegrar, vocês vão estar tristes, mas a vossa tristeza vai ser por pouco tempo. Então os irmãos percebem uma pregação, uma lição, e perdida, uma mensagem do próprio Senhor Jesus perdida no meio da tristeza, perdida no meio da aflição, perdida no meio da angústia. E acontece isso na nossa vida, irmãos, porque não vigiamos. Quando o Senhor Jesus falou: venham, vigiem comigo, eles estavam dormindo. E a palavra nos mostra: não vamos dormir, irmãos, na fé. Não vamos dormir, porque muitas vezes a gente quer aprender no dia da angústia, aí já é tarde demais. O dia que a viola está em caco, aí você quer ler a Bíblia, você não consegue nem raciocinar mais, porque a tribulação veio muito forte. Então, enquanto está tudo bem, nós temos que estar firmes, nós temos que congregar, nós temos que meditar, nós temos que pensar no que aprendemos. Porque sair daqui da igreja, nós vamos para casa, nós vamos jantar, nós vamos voltar para o nosso cotidiano, e a palavra tem que estar no nosso cotidiano. A meditação do evangelho, do que você aprendeu, você tem que pensar no que você aprendeu. Você tem que lembrar das mensagens do evangelho que você aprendeu no seu dia a dia. E o Senhor Jesus, ele não parou, né? O Senhor Jesus aqui, essa parte do texto não fala, mas o Senhor Jesus ainda percebeu um arrependimento em um dos salteadores ali. Teve uma conversa com ele, perdoou ele. Hoje estarás comigo no paraíso, não é? Aqueles homens que maltratavam ele na cruz, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. No meio da tristeza, da dor, da rejeição, né? Os seus discípulos que ele tanto amou abandonaram ali. E ele estava ali liberando perdão, com paciência, sem amaldiçoar ninguém. E isso tudo é uma lição muito grande para nós. Olhar para Jesus
o exemplo, irmãos, mas ele é Deus. Eu já disse esse engano terrível. Mas é claro, né? Ele venceu porque ele é Deus. Mas ele venceu como homem, ele não venceu como Deus. Naquele momento ali, ele sentiu a dor de homem, ele sentiu a rejeição de homem, a humilhação, a tentação foi uma tentação verdadeira e real. E ele estava ali liberando o perdão, liberando o amor, a salvação, a libertação. O Senhor Jesus Cristo nos constrange, né? A obra de Jesus, a atitude de Jesus. Como homem, ele praticou a palavra do Pai, e essa obra grandiosa, né, que ele operou nos trouxe eterna salvação. Então, quando o Senhor Jesus morre naquela cruz, ele morre de uma forma injusta. Não é? O Senhor Jesus não tinha pecado. Nós deveríamos estar no lugar dele. Não é? Aquele homem que é oferecido no lugar dele, né, Barrabás, aquele homem era um homem pecador, era um malfeitor, homicida, ladrão. Aquele homem foi solto. E Jesus foi morto no seu lugar. A teologia diz, né, que Barrabás tem um significado, esse nome, né? Que é filho do Pai. Filho do Pai. Então, aquele que crê em Jesus se torna filho e é solto. Ele deveria ter sido preso, ele deveria sim ter sido crucificado, maltratado, segundo as leis dos homens, Barrabás. Mas o Senhor Jesus é morto em seu lugar. E aquele homem tem uma nova chance, uma nova oportunidade. E somos nós, né? Então nós temos uma oportunidade hoje de viver uma vida em Cristo, que morreu no nosso lugar. E uma vida transformada, uma atitude de um cristão transformado, né? Glória a Jesus. Então, irmãos, vamos ler 1 de Coríntios, no capítulo 10. Esse texto aqui, irmãos, o apóstolo Paulo ele vai usar a tentação do deserto como uma figura. Ele vai usar a tentação do deserto como uma lição para dizer assim, olha, o povo no deserto, o povo de Israel lá no deserto, murmurou. Era um povo reclamão. Era um povo que vivia de reclamação, de murmuração. Vivia com idolatria, vivia com corrupção, com fornicação. Então eles eram tentados e caíam nas tentações. Então ele vai usar a figura, essa figura do povo de Israel no Egito, para trazer entendimento para a igreja de Coríntios. Vamos perceber. Verso 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais, ou seja, os nossos antepassados, né, estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de uma mesma comida espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, e por isso foram prostrados, mortos no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não forniquemos, como alguns deles fornicaram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, todas as coisas lhes sobrevieram como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Então ele usou a história de Israel e disse, olha, no momento da tentação, no momento da aflição na vida daquele povo, o que dava no coração deles, eles faziam. Era desejo de fornicar, eles fornicavam. Era murmurar, eles murmuravam, reclamavam, amaldiçoavam. E o que aconteceu na vida deles? Foi só destruição. Não é? Então ele pega e fala, olha, aquilo aconteceu para nós, para que a gente possa olhar hoje, vamos aproveitar essa memória do que aconteceu com esse povo, para a gente não fazer o mesmo. Não vamos fazer o mesmo. Não é? Por quê? Porque nós temos o mesmo corpo natural, sujeito às mesmas paixões. Isso pode acontecer. Então, a palavra aqui, ela está trazendo entendimento para que nenhum dos cristãos venha cair no mesmo erro. E ele vai dizer isso aqui, ó, verso 12. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Eu poderia dizer aqui, ore e vigie, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Com outras palavras, é o que está sendo dito aqui.
O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não veio sobre vós tentação, senão humana, a carne é fraca. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Então, isso nós temos na graça. O povo de Israel não tinha na lei. O povo de Israel não foi agraciado, não é, com o Espírito Santo. E eu e você temos o Espírito Santo. Mas nós sabemos, irmãos, que muitos, na hora da aflição, não ouvem a voz do Espírito Santo. Por quê? Porque não estão vigiando. Então nós temos que vigiar. Nós temos que andar atentos. Não esperar chegar o dia mal para a gente correr atrás do prejuízo. Se fortalecer na fé todos os dias. Por quê? Porque o Senhor Jesus disse: olha, o filho do homem será preso, maltratado, será morto e ressuscitará ao terceiro dia. E isso aconteceu? Aconteceu. Eles estavam preparados? Não estavam preparados. O mesmo Senhor que disse essas coisas disse para nós também: assim como me perseguiram, perseguirão a vós. Assim como me odeiam, também odeiam a vós, por causa do meu nome. Ele fala: quando matarem vocês, acharão estar fazendo um serviço a Deus. As pessoas vão procurar matar os cristãos, fazer mal para os cristãos, porque vão achar que isso é bom. Então, o Senhor Jesus também nos alertou para muitas coisas. A palavra do Evangelho também nos alerta para muitas coisas. Então, o dia de vigiar é o dia de hoje. O dia de perseverar na fé é o dia de hoje. E o dia da aflição pode ser uma aflição tão grande que você precise do escape do Espírito Santo para te ajudar a não cair, não é? E nós temos que estar com os ouvidos espirituais bem atentos para receber o escape. Amém, irmãos? Essa mensagem de hoje, né, que Jesus venha nos abençoar poderosamente. Todos nós venhamos vigiar e orar todos os dias, né? Nos preparar para o dia que vier, né? Porque os dias são maus, né, irmãos? A cada dia que passa, a gente tem uma surpresa, né, no mundo. Em nome de Jesus, vamos ficar de pé, irmãos, vamos agradecer a Deus.